Boa noite, senhor presidente, Gilmaci Santos. Cumprimento também a mesa que compõe, quer dizer, os assessores que compõem a mesa. Cumprimento todos os deputados e deputada presente. Dizer o seguinte, e cumprimento todos que nos assistem e ouvem através da Rede Alesp. Sempre é muito importante que a gente acompanhe os trabalhos desta casa e cada uma das posições aqui colocadas tem uma importância muito grande, né? Então, a participação da população na vida do Legislativo é muito importante. Eu falei deputada, mas são deputadas que estão presentes. Primeiro, eu quero manifestar a minha posição favorável ao projeto de lei de autoria do deputado Camarinha, né? E dizer a ele que contará com o meu voto, né? E sem nenhum problema, né? E a minha bancada toda, né? Favorável também. Eu inicio essa fala não mais um pouco diferente da abordagem feita pelo Frederico, que, sim, de forma até humorística, ele explica, né, o que está acontecendo no Estado de São Paulo, e não é pouca coisa o que está acontecendo, né? Para além de uma visão até díspare que nós tenhamos, do meu lado, eu consigo ver, por exemplo, a venda do patrimônio paulista, e mais que isto, o pobre, né, vê a sua cesta básica ter o preço aumentado. Então, realmente, deputado Frederico Dávila, não dá para dizer que não vai ter aumento de impostos, vai mesmo, né? Se a senhora me permite uma parte, Pode. Não tem como não haver aumento de impostos, porque a partir do momento que ele cria uma realidade que não existe, de que tudo que está abaixo de 18 é incentivo ou benefício fiscal, e aí o próprio artigo 24 dá plenos poderes para ele alterar a alíquota da maneira que ele bem entender, é óbvio que vai haver aumento de impostos. E como bem disse aqui anteriormente o deputado Gil Diniz, e a senhora está colocando agora, por mais que determinados itens da cesta básica ou da cesta de medicamentos não sejam afetados diretamente, são afetados indiretamente, através dos insumos, embalagens, transportes, energia elétrica, energia combustível, que é o transporte efetivo desses produtos, e é lógico que a população mais pobre é quem vai sentir mais. Então, enquanto nós estamos saindo da pandemia com uma população que foi extremamente sufocada pelas normativas do governador do Estado e também do prefeito da capital, agora, uma vez que aqueles que conseguiram sair com algum fôlego fora dessa tempestade, agora são imolados por impostos promovidos pelo esse projeto 529 famigerado, que já se tornou lei, para esfolar justamente a população mais pobre. Enquanto o presidente Bolsonaro abaixando impostos, reduzindo burocracia, o Mussolini dos trópicos aqui aumentando impostos e dizendo que não está aumentando impostos. Infartou José Luiz da Atena. É impressionante a quantidade de mentira que esse rapazinho fala. Ok, obrigada. Aí, quer dizer, deu a parte, o senhor que devia me agradecer, mas, em todo caso, ficou garantido a parte feita pelo deputado. E dizer o seguinte, não há um lugar que a gente vá no Estado de São Paulo que a gente não ouça, né, a contrariedade com relação ao 529. Então, não é verdade que, enfim, passou porque, enfim, agradou setores da sociedade. Por exemplo, você pega houve uma desidratação, alguns dos órgãos saíram, mas a gente está vendo pelo orçamento, vocês que devem ter visto, lá a gente está vendo o ataque às empresas no orçamento, porque é onde serão mantidas ou não. Essa que é a questão, né? A FAPESP, por exemplo, né? Outras empresas, a MTU está lá novamente no orçamento. Então, você vê
uma posição, né, assim, totalmente, eu diria, eu não fiz um jeito, mas eu vou fazer do outro jeito, né, e meio que de forma enganosa. Então, creio que nós estamos num momento muito difícil no estado de São Paulo, né? No que diz respeito a esse PL 529, eu tenho medo, né, e muita preocupação do que está por vir, né? Eu acho que vem coisas muito piores, porque quem ajuntou tudo, deputado Castelo Branco, tudo junto, sem saber dizer para que esse é o tripé tal, esse é o pilar tal, pilar tal, pilar tal, mas não chegou a nenhum denominador, a não ser um, tá certo? Onerar o povo paulista, eu quero dizer que coisas piores estão por vir. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho, sabe? Eu começo a ver também o comportamento na Secretaria do Estado da Educação. Eu tive uma audiência pública com o senhor secretário da Educação em julho, dia 2 de julho, precisamente. Nessa audiência pública, alto nível, é o debate que eu faço, que os senhores veem que eu faço aqui. De concordância, divergência, é o debate que eu faço aqui. Um determinado momento, um dos membros da diretoria perguntou, né, sobre o centro de mídias. Qual é o problema de qualquer cidadão perguntar para o secretário Roscielli ou qualquer secretário de Estado, né, o que significa o centro de mídias, enfim, de que forma fora colocado no estado de São Paulo. Sim, entendo que não fazia parte da pauta, mas perguntar não ofende. Nós somos pessoas públicas e, como tal, temos que estar de peito aberto para responder qualquer questão. Se eu me coloco de peito aberto para subir aqui, eu estou disposta a responder. Se for para outro, eu estou disposta a responder. E o que aconteceu é que o senhor Roscielli ficou muito bravo, desligou, quer dizer, desligou o aplicativo, pegou o telefone e falou, está vendo, a senhora, não sei o quê, quer dizer, ele provocou assédio, e aí entrou com ação agora contra mim, dizendo que eu, né, ataquei-o moralmente. Né? Então, ele quer aí R$60 mil, né, da minha parte, porque eu subi na tribuna e denunciei, e vou denunciar quantas vezes for necessário. Não é ele em especial, mas qualquer coisa que eu não concorde, eu vou subir nessa tribuna e vou dizer. Tá? Eu acho que a gente foi eleito, e também não faz questão de pôr na peça jurídica que, ora, fui ministro da Educação de segundo escalão, diga-se de passagem. Porque de primeiro escalão, quem foi escolhido na época foi o Mendoncinha, que se afastou e ele se tornou ministro por esta sorte, tão somente. Tá? Agora está secretário de Educação aqui. Foi secretário de Educação lá no Mato Grosso. E aí? Né? Então, eu quero dizer o seguinte, não tenho medo do senhor Roscielli. Faça quantas ações queira fazer. Agora, a começar com esse negócio de tentar achar que eu tenho medo de ação, quero lembrar que o governador Serra meteu em mim uma ação em 2010, obrigando eu a pagar R$7 mil. Recorri até o STF, lá foi dito que eu tinha o direito da liberdade de expressão. E eu não era deputada. Agora o senhor Roscielli está questionando a minha imunidade parlamentar. Pois que questione. Vá à justiça mesmo, não está bom 60, mete 120. Mas eu não vou me ajoelhar diante, né, de tanto autoritarismo. Ele é autoritário, sim, ele é machista e ele é misógino, porque não tem respeito com mulheres quando as mulheres estão no poder. Acho desta forma. Você me fazer uma parte? Pois não. Tá, Bebel, a senhora cita agora o secretário Roscielli, Secretaria de Educação. É interessante porque nós fizemos alguns requerimentos de informação à secretaria
alguns desses nem retornam. Não retorna mesmo. E quando eles se dão ao trabalho, porque deve ser muito trabalhoso, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é muito trabalhoso responder a um parlamentar, eles respondem com textos evasivos, que acabam por não responder absolutamente nada. Isso cabe até um processo de improbidade ao secretário, ao próprio governador, porque é uma ferramenta que o parlamento tem para fiscalizar o executivo. Eu lembro aqui, por exemplo, acredito que a bancada de esquerda possa até discordar, mas nós fizemos o questionamento sobre a retirada dos termos antes de Cristo e depois de Cristo, que colocaram lá outros termos. E essas respostas acabam por não chegar. Então nós precisamos entender do senhor secretário se é um boicote à nossa atuação parlamentar, que é distinta. Vossa Excelência está no campo da esquerda, estou no campo da direita. Se ele responde aos deputados aliados, se tem aí um peso e duas medidas, porque não é possível a falta de respeito que muitas vezes acontece quando nós, exercendo o nosso papel de parlamentar, exigimos aí dados da Secretaria de Educação, e desse secretário especificamente. Mas isso acontece também em outras pastas. Parabéns aí ao discurso de Vossa Excelência, agradeço o à parte concedido, e vamos tentar entender, juntar esses parlamentares que têm essas queixas, essas reclamações, para cobrar o Executivo estadual que vem deixando a desejar, inclusive com respostas a esses parlamentares. Muito obrigado, Bebel. Nada, à disposição, deputado Gil. E digo mais, eu acho o seguinte, depois deste feito, eu ainda encontrei, fui assim muito mal recebida pelo secretário no Palácio por intermediação de um outro secretário, o secretário Vignoli. Ele que teve que abrir negociação com o secretário da Educação. Eu nunca vi um negócio desse. Nunca teve na história da PUESP um secretário que se dignasse a processar o dirigente da entidade PUESP. Nunca. Porque é natural, como dizia o Paulo Renato, que foi secretário da Educação, ele dizia o seguinte: cumpram com o papel de vocês, que nós vamos cumprir com o nosso, é esse o papel. Agora, querer que eu acate, ele fica bravo, Gil, se você entrar com a ação, você tenta a negociação com ele, não consegue, você está avisando para ele que não vai dar certo, ele não aceita, aí você pega o estatuto do magistério. Ele fica bravo porque você entra com ação judicial contra a ação que ele está fazendo. Não é contra ele, é contra a ação que ele faz. E nós tínhamos razão, porque a atribuição de aulas do ano passado foi uma vergonha. Teve que a PUESP entrar em cena, negociar com os dirigentes municipais, os dirigentes de ensino e conseguir fazer uma atribuição de aulas mais organizada. Tamanha foi a incompetência da secretaria, não dos que trabalham, mas por causa deles ser linha dura. Então não vai adiantar de ser linha dura com a PUESP. PUESP não tem medo de linha dura. Eu, pelo menos, não tenho. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte, eu não acho que o Central... Eu gostaria muito de estar aqui dizendo, olha, quero ter divergência nisso, concordo com isso. Eu fui uma, se não, quando teve aquele dinheiro direto na escola, vi parado, fui atrás do Carlão Pinhatari, do meu líder de bancada, para pedir para aprovar, porque era bom para as escolas. Cadê o reconhecimento do senhor Rosselli? Nenhum. A não ser atirar pedras. Atirou pedra, vai levar. Porque eu não tenho medo. Tá? Tem uma coisa que eu posso não ter tamanho, viu? Cadê? O Frederico voltou. Eu estou na linha lá dos baixinhos, das baixinhas. Mas eu não tenho medo, viu, Frederico? Eu acho que também sou adepta daquele dizer que tamanho não é documento. Claro, Frederico, o senhor Célio não pode usar o microfone. Tamanho não é documento, né? Então, eu posso não ter tamanho, mas eu tenho coragem suficiente e dentro daquilo que eu tenho uma certa razoabilidade, eu vou até o final. Portanto, acho muito ruim. Aliás,
interessante que eu trouxe. Quando ele veio para a Comissão de Educação, após esse episódio, ele foi tratado corretamente. Não tive outro tratamento com ele, senão de estadista. Deveria ser o que ele deveria fazer também como secretário de Educação. Ele precisa um pouco de aula de estadismo. Ele não tem nada disso. Muito obrigada.